A operação do GAECO, que investiga a morte de suspeitos em supostos confrontos com a Rony, que é a unidade de elite da Polícia Militar. Thaís, você conversou hoje com famílias de algumas dessas pessoas, né, que teriam teriam se entregado antes de serem mortas. É isso que investiga o GAECO, uma situação muito delicada. Afinal, de uma mãe, né, que perde o filho, independentemente da situação, sempre é imensa, né? E o GAECO está investigando. O que você tem de informação? Vamos lá então, Jarson. A pergunta é: legítima defesa ou execução? Esses policiais militares agiram de acordo com a lei? Teve uma operação então nessa semana do GAECO, Ministério Público do Paraná, que começa a apurar a conduta desses PMs. Para essas mães, para esses familiares dessas pessoas que foram mortas, foi sim execução. Vamos ver a reportagem. O filho de Dona Inês é um dos mortos. Para ela, não foi confronto, e sim uma execução. É uma morte onde os policiais podiam ter prender, porque eles imploraram para ficar vivo. Eles falaram: Senhor, não me mate, me leve preso, me leve preso. Bairro Cajuru, dia 11 de agosto. Ezequiel Clayton da Silva, de 29 anos, estava em casa junto com amigos. Policiais militares entram na casa de madrugada. Segundo a mãe, a tia de Ezequiel morava ao lado e estava dormindo com a família quando os PMs entraram na casa. Ela contou como teria sido a abordagem dos PMs. Os policiais pularam o muro, bateram na janela da casa da minha irmã. Aí quando a minha irmã abriu a janela, eles falaram assim, quem está dormindo aí com você? Coloca a mão que eu possa ver. Aí quando minha sobrinha abriu a porta, já tinha uns 5 policiais lá, já foram todos entrando com as armas apontadas. Aí começou a mostrar a foto, daí minhas irmãs não conheciam ninguém, porque nunca tinha visto. Quando chegou a foto do Ezequiel, ela falou assim: esse é meu sobrinho. Daí ele falou assim: leva ele preso. Daí ela falou assim: o policial já determinou ali que ia matar todos, não ia levar ninguém preso. 6 pessoas morreram na casa. Segundo a polícia, houve confronto. Outras mortes em bairros de Curitiba e região metropolitana também são investigadas em inquérito policial. 8 homens fortemente armados arquitetavam a morte de um antigo comparsa. Ainda segundo informações do Batalhão de Polícia de Rony, os 8 morreram durante a madrugada em 2 intensos confrontos. Nesta semana, o Ministério Público cumpriu mandados de busca neste batalhão. Segundo a polícia, nenhuma irregularidade foi encontrada. 12 mortes são investigadas. O Ministério Público quer saber se realmente os policiais agiram em legítima defesa. Essas investigações são de certos fatos que merecem realmente uma análise muito mais profunda e outras que a coerência da narrativa policial, ela fica demonstrada e, portanto, acaba sendo considerada, conforme a lei, uma situação de legítima defesa. O que nós temos hoje, então, para deixar claro, são evidências de que os fatos não ocorreram da forma narrada. Karina é advogada de um movimento que representa mães que tiveram filhos mortos em confronto com a polícia. Eles entraram em muitos lugares às 2 horas da manhã, executaram. Os laudos mostram que os tiros foram dados pelas costas. Em outro caso, os meninos se renderam, pararam o carro, renderam-se e eles se rendem e a polícia executa. O filho de Dona Inês tinha passagens pela polícia. Hoje ela usa uma camiseta com a foto do rapaz e que também tem frases que questionam abordagens policiais. Meu filho era o único final de ano, vou passar sem ele. Queria que todos pensassem, quando for receber um abraço do filho, que muitas mães ficaram sem os filhos delas. Não justifica ninguém chegar matando a pessoa. O trabalho da polícia não é proteger e prender? Ou mudou agora, tem pena de morte, eu nem estou sabendo. O que a gente lamenta muito, né, são as mortes as vidas que se perdem, né, as vidas que se perdem com ações, muitas vezes atitudes como essa. A gente não sabe, tem que aguardar essa investigação. Agora, uma coisa é verdade, a mãe, independentemente do que faça o filho, a dor de uma mãe, a gente não consegue nem mensurar. A gente não consegue dizer para você assim: ah, não, vou me colocar no lugar da mãe. Eu acho que é besteira, porque você não consegue imaginar, se você não é mãe, a dor que uma mãe sente ao perder um filho. E o que a gente lamenta nessa história toda, não só nessa, como o que a gente tem mostrado aqui, são jovens, vidas novas, pessoas novas, né, que acabam realmente perdendo a vida.
O que a gente tem mais de informação sobre essa história aí, Thaís? Ô Jason, nesse momento a nossa produção do Balanço Geral continua investigando, fazendo contato, claro, com a Polícia Militar do Paraná. Lembrando que já na terça-feira nós trouxemos essas informações aqui no BG com a reportagem do Thiago Silva. Também demos uma nota da Polícia Militar do Paraná. Nós procuramos mais uma vez a PM, Jason, para esclarecer mais detalhes, para caso a corporação quisesse comentar algo mais sobre essa operação do GAECO, mas até o momento não tivemos retorno, Jason. A gente segue acompanhando, então tem inquérito policial, sim, em algumas dessas mortes que estão sendo apuradas para verificar se o policial agiu em legítima defesa ou se foi uma execução, como está sendo questionado por essas famílias. Bom, nós procuramos, então, como disse a Thaís, a polícia para ter uma nova nota sobre essa situação, né? Já que vamos ouvir agora as mães das vítimas, né? Desses confrontos e ainda não recebeu. Tem uma nota aqui, doutora Márcia, que eu vou ler, que é a nota que eles nos encaminharam assim que houve a ação, a operação que foi na terça-feira, que diz o seguinte, vou repetir a nota, que a Corregedoria da Polícia acompanhou na manhã, né, de terça-feira a operação realizada pelo GAECO. Enfim, na ocasião foram cumpridos então os 31 mandados de busca, apreensão e desfavor de 28 policiais militares. No entanto, nada de ilícito foi encontrado na sede da Rony. Aí tem ainda aqui a nota da PM que ressalta o compromisso em prestar todos os esclarecimentos necessários, atuando sempre em prol da transparência para com a população paranaense. Lembrando também que o alvo da investigação eram 22 policiais militares, dos quais 19 foram afastados das ruas. Exato, mas como disse o promotor Batista, é importante que se faça uma análise profunda, não se pode ser leviano nem para um lado, nem para o outro. Entendemos sim a dor dos familiares, né? Embora, como você mesmo disse, é impossível que a gente se coloque naquele lugar, mas filho é filho, independente de problemas que ele possa ter tido antes ou depois, antes, né, do evento morte, né? Filho é filho, não se questiona isso e sentimos sim pelas famílias. Mas é necessário que se faça uma análise profunda, equilibrada, né? Uma análise no sentido de que se chegue à verdade. Isso que é importante. Muito bem. Obrigado, Thaís Travessoli.